bem, pessoal? Paz do Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que Deus tem compartilhado comigo nesse tempo de isolamento social. E queria dar essa palavra principalmente para os meus amigos, as pessoas que eu tenho discipulado também, que o Senhor tem me dado a graça de estar caminhando aos poucos e ensinando um pouco da palavra, né? E do que Deus tem falado para mim e poder dar para outros. E para todo aquele que desejar compartilhar um pouquinho da fé e da esperança que a gente precisa para esse momento. Eu estava lendo ontem a oração de Paulo em favor aos Colossenses. Era uma cidade chamada Colossos, ficava próxima da província romana da Ásia, né? E ali Paulo funda uma igreja, né? E ele, pelo que parece aqui, o comentarista da minha Bíblia diz que ele ainda não havia estado lá quando ele escreveu essa carta, mas que ele havia um companheiro, Epáfras, que tinha doutrinado, que tinha levado a boa notícia do Evangelho para aquele povo. E aí Paulo recebe uma carta dizendo, cartas e notícias de Colossos, falando sobre como os colossenses estavam vivendo aquele momento de fé. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, está em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça. Pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele que nos contou do amor que o Espírito Santo de Deus deu a vocês. Eu queria destacar que os colossenses estavam vivendo um momento de um amor extraordinário pela palavra e pelo Evangelho, que uma pessoa leva até eles, Epáfras. Às vezes a gente se omite acreditando que tem um ditado aí que uma andorinha só não faz verão. No reino de Deus, uma andorinha só faz verão sim. Porque um homem foi capaz de levar a mensagem e impactar uma cidade inteira. Tanto que Paulo diz assim, ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Então naquela cidade se espalhou o amor de Deus entre eles. E ele diz a boa notícia do Evangelho, né, chegou a vocês pela primeira vez e vocês começaram a falar a respeito da esperança. Então o que os colossenses fizeram? Eles ouviram a mensagem, acreditaram na mensagem e não guardaram para si, eles começaram a espalhar. E a gente tem muita facilidade de espalhar mais notícias, de espalhar fofoca, de espalhar intriga, de espalhar coisas. Tá sabendo o que fulano fez? Tá sabendo que fulano separou? Tá sabendo que fulano morreu? Tá sabendo que fulano tá doente? Mas a gente não tem coragem de espalhar a boa nova de Cristo Jesus. E os colossenses foram tomados pelo Espírito de Deus e começaram a falar, sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que nasceu,
que cresceu, que viveu, que espalhou uma boa notícia e que morreu e ressuscitou para a expiação dos nossos pecados, para nos justificar. E aí o apóstolo continuou falando, por isso o amor, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Então a fé e o amor desse povo de Colossos estava baseado na expectativa que eles tinham no céu. Eles passaram a crer que depois da nossa morte humana, e é o que nós temos que crer, nós temos uma vida eterna guardada na eternidade. Mas essa vida eterna só pode ocorrer através da nossa justificação por meio de Cristo Jesus. Então eu preciso crer que Cristo é o Senhor e Salvador na minha vida. Ah, Patrícia, mas eu já creio, sim. Mas e espalhar essa notícia? É a tua e a minha missão. Espalhar para todo mundo que existe um Jesus que morreu e ressuscitou por nós. E eles estavam fazendo isso. E Paulo nem os conhecia, mas sabia que tinha alguém, um amigo, um parceiro, um irmão de fé, que foi lá e anunciou o evangelho para aquele povo. E aí, ele diz que essa boa notícia, essa palavra, a boa nova do evangelho que eles estão dando, que eles estão propagando às outras pessoas, ele diz que eles estão recebendo muitas bênçãos e que essa palavra vai se espalhando pelo mundo inteiro. No momento em que a gente está cheio de preocupação, cheio de notícias ruins na nossa cabeça, está faltando mais e mais gente que espalhe boas notícias, porque essas boas notícias chegarão pelo mundo inteiro. Sabe? Então eu te convido hoje, você que crê em Jesus, por conta da sua crença e da minha crença e da nossa justificação no nome dele, que você espalhe boas notícias. Agora, eu também desafio você que de repente está vendo esse vídeo porque alguém te mandou um link que eu creio que ele vai se espalhar pelo mundo inteiro, mas não porque sou eu que estou gravando, mas porque nós precisamos espalhar cada dia mais e mais pessoas propagando a mensagem de Jesus. Se você ainda não sabe quem é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo porque nós estávamos perdidos. E ele nos justificou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E ele ressuscitou. E ele hoje está nos céus, sentado ao lado direito de Deus Pai. E ele está nos aguardando, porque existe um novo céu e uma nova terra. Mas para isso nós precisamos conhecer a boa notícia. A boa notícia é: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos dar livre acesso a Deus. Os colossenses entenderam isso. Isso é lindo e Paulo estava muito admirado e muito emocionado quanto a isso. E aí ele diz: tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, que homem de Deus, que não esperou Paulo chegar. Paulo era um pregador incansável do Evangelho, para quem conhece essa história, para quem conhece a vida de Paulo, mas Epáfras, ele assumiu a missão. Às vezes a gente pensa: eu não posso ser que nem o fulano de tal, eu não posso ser igual ao ciclano, eu não prego, eu não falo, eu só tenho um celularzinho, e uma saleta. Ah, mas eu não falo bem. Mas existem várias maneiras de espalhar a boa notícia. E nesse tempo que a maioria das pessoas estão online, é uma mensagem, é uma cartinha, é um bilhete. Não deixem de espalhar o Evangelho de Cristo. Eu queria orar por vocês, baseado no que Paulo orou aos Colossenses. Vocês agora, aí do outro lado da tela, serão o povo que vai receber isso aqui. E eu digo uma coisa:
oro para que vocês, e dou graças por intermédio do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que vocês têm a fé em Cristo. E sabemos que a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho está chegando até vocês. E sei que quando vocês ouvirem falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece, ou os que já ouviram, por causa disso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que os esperam está guardado no céu para vocês. Essa boa notícia que vocês estão recebendo e que receberam já está trazendo muitas bênçãos para as suas vidas e vai se espalhando pelo mundo inteiro. Desde o dia que vocês ouviram falar pela primeira vez da graça de Deus e a conhecem de verdade. Queridos, Deus os abençoe e que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos faça sermos impulsionados pelo Espírito Santo para espalhar a boa notícia nesse mundo. Graça e paz, louvado seja o Senhor nosso Deus. Uma boa tarde.